qual o propósito dos dons espirituais? Qual o contexto em que a igreja de Corinto estava situada? Imagino que as informações apresentadas hoje possam lhe surpreender e você vai entender muito bem o contexto daquela igreja problemática. Acompanhe comigo. Olá, seja muito bem-vindo à Escola Biblicast. Quem vos fala é o professor Roberto Penha, faço parte da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Estado do Rio Grande do Norte, liderada pelo pastor Martim Alves da Silva. Convido você para que possa estudar a lição número 2 das lições bíblicas adulto da CPAD, que tem como grande tema dons espirituais e ministeriais. A lição de hoje tem como título o propósito dos dons espirituais. Esta grande verdade, este conhecimento imprescindível para todo crente, principalmente pentecostal, você vai ter acesso a ele hoje. De antemão informo que os slides utilizados nesta apresentação, bem como também esses subsídios apresentados, as informações, vão estar disponíveis em formato PDF e PowerPoint. O link consta na descrição deste vídeo. Você pode acessar via o site do Escola Biblicast ou pelo grupo do Telegram. Lá no grupo do Telegram você tem um adicional. O que é esse adicional? São subsídios, informações, enquetes empregadas lá, conteúdos extras que podem ser bastante relevantes, principalmente para professores de escola bíblica dominical. Então convido você, caso ainda não conheça, acesse o canal do Telegram e aproveite o conteúdo. O link consta na descrição do vídeo. E antes que você possa se perguntar, esse conteúdo é pago? Ele é totalmente gratuito, certo? O acesso lá é gratuito. Então você simplesmente vai baixar o aplicativo, caso não tenha, e pesquisar ou, através do link, instalar e entrar no canal do Escola Biblicast. Aguardo você lá para que possamos aproveitar e crescer muito mais no conhecimento. Você que está chegando aqui no canal agora, você talvez não saiba, mas o Escola Biblicast é também um podcast. Ele está em todos os agregadores de podcast. Os principais agregadores, os principais players, os links vão constar na descrição deste vídeo. Então, que você tem talvez uma dificuldade de acesso via vídeo, mas que você pode fazer isso via acesso de áudio, aproveite então um conteúdo que tem um formato, uma edição específica para o formato de podcast. Certamente você vai ser abençoado também com esta outra modalidade de acesso desse conteúdo da Escola Bíblica Dominical. Antes de a gente entrar nos pormenores dessa lição bíblica, da lição 2, e inclusive apresentar o propósito dos dons espirituais, informo que todos os sábados às 21 horas estou utilizando a ferramenta do chat de voz do Telegram, um formato, uma ferramenta diferenciada para que você possa trazer suas perguntas ao vivo e possam ter as respostas destas, dentro do possível, obviamente. Mas esse conteúdo ele é exclusivo para quem está no grupo do Telegram. Então ele não é disponibilizado via podcast nem no YouTube. É um acesso restrito para esse grupo VIP, esse grupo exclusivo. Então o link, mais uma vez, consta na descrição do vídeo. Ao longo desse trimestre, estou trazendo convidados especiais. No último trimestre participou o irmão Josimar Hudson, que tem um trabalho muito importante na área de pedagogia e também da Escola Bíblica Dominical. E neste sábado vou trazer aqui um pastor com uma atividade pastoral de muitos anos já e tem certamente um conhecimento que vai ser muito útil para a gente poder discutir, conversar e fazer esse bate-bola também com perguntas e respostas. Então, se você quer ter acesso a esse conteúdo, entra no grupo Telegram, às 21 horas, nesse sábado, você vai ter acesso a este material. E isso vai perdurar durante todo o trimestre, tá certo? Então, coloca sempre na sua agenda, sábado às 21 horas, nos encontramos no Telegram, no formato de chat de voz. A nossa lição bíblica tem como texto áureo o seguinte, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 12. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai sobejar neles para a edificação da igreja. A verdade prática diz o seguinte, os dons são recursos concedidos por Deus para fortalecer e edificar a igreja espiritualmente. Então aqui o comentarista da lição bíblica apresenta 2 pontos que eu julgo muito importantes logo de cara na verdade prática, que é fortalecimento da igreja e edificação da igreja. O propósito dos dons espirituais é este elemento, são estes elementos. Então, ao longo da lição bíblica, vamos, obviamente, expor por que são estes os elementos.
Tem uma série de leituras diárias que recomendo que você faça leitura para que possa se aprofundar nessas questões ao longo dessa lição bíblica. A leitura bíblica em classe se encontra em 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 8 ao 11, e também no mesmo livro, capítulo 13, do versículo 1 ao 2. Não vamos fazer menção a esses textos aqui neste momento, vamos direto para a lição bíblica e tentar aqui trazer algumas reflexões que vão ser bastante interessantes. É de costume trazer aqui um esboço de uma série de subsídios que vão ser empregados na lição bíblica. Contudo, nesta aula vai ser muito mais expositivo. Vou trazer textos bíblicos aqui e vamos analisar a ideia de propósito dos dons espirituais. Até porque grande parte do contexto dessa lição 2, parte dela já foi abraçada pela lição 1, que foi uma espécie de lição introdutória. Então, os subsídios, os elementos mais importantes foram apresentados na lição 1. Caso você não tenha assistido ainda a lição 1, recomendo que você assista. Existem 6 subsídios, 6 materiais muito interessantes. O link para isso vai constar aqui no card, aqui ao lado, que você vai poder acessar, tá certo? Quanto aos objetivos da lição bíblica, temos como objetivo geral mostrar que os dons não são para elitizar o crente, mas para edificá-lo. Quanto aos objetivos específicos, temos que conscientizar que os dons espirituais não são para elitizar o crente, explicar que os dons devem ser utilizados para edificar a si mesmo e aos outros, e expor que o propósito dos dons é a edificação do corpo de Cristo. Então, estes elementos eles são imprescindíveis para que você possa compreender, vamos dizer, no detalhe, a lição bíblica desta semana. Bem, características da cidade de Corinto. É importante falar da cidade de Corinto porque a carta que é base, inclusive, para a grande questão dos dons espirituais, as discussões, as orientações do apóstolo Paulo, são uma resposta a problemas presentes nesta igreja. Contudo, esta igreja é um reflexo, de certa forma, da sociedade em que estava presente. Por isso que não tem como discutir ou falar um pouco da igreja de Corinto sem que entenda-se o contexto econômico, social e até mesmo de interações interpessoais que existia naquele momento, naquela cidade. Até porque um dos elementos que são muito importantes para a interpretação da Bíblia é entender para quem foi direcionada aquela carta e qual era a intenção inicial do autor, ou seja, do escritor, em comunicar. E sempre leva em conta o contexto histórico-cultural. Então, essa visão vai ser muito interessante para que você possa entender as orientações, inclusive parte dos problemas que aconteciam em Corinto. E aí sim entender também parte das orientações do apóstolo Paulo. Bem, um dos principais elementos da cidade de Corinto é que ela era uma das principais cidades do ponto de vista econômico. Era um grande centro urbano e existia uma grande diversidade cultural. Existia também, naquele contexto, uma grande disparidade entre ricos e pobres. Não era algo exclusivo de Corinto, mas em Corinto, por ter exatamente esse apelo e esse grande desenvolvimento econômico para aquele contexto, para aquela época, lógico, deixava mais discrepante ainda a distinção entre ricos e pobres, ou seja, a diferença, a disparidade ainda maior. Bem, a natureza mercantil também trazia a presença de várias religiões estrangeiras, lógico, pessoas de todos os lugares do mundo, cada um com suas culturas, com suas religiões, com os seus costumes, e eles estavam naquele ambiente. A cidade também era composta por gregos e romanos. Essencialmente, lógico, existiam outros povos, mas quanto aos romanos, eles tomaram posse daquela cidade em um certo período de tempo e, naquele contexto, já existia uma grande representatividade de romanos, tá certo? Dentro daquela cidade. Ou seja, os originários, os gregos, vamos dizer assim, já não eram tão relevantes em número, né? Dentro daquela população, tá certo? Este contexto atingia a igreja, pois os crentes não estavam se dando bem entre si. E parte dessa desavença se dava pelos fatores já apresentados. Religiões distintas, culturas distintas, por mais que essas pessoas se congregassem, se convertessem, elas traziam, logicamente, o resquício de suas culturas, de seus costumes. Existia também a desavença ou a diferença também entre gregos e romanos, que estava ali presente. Existia também a disparidade de ricos e pobres, de letrados e iletrados.
Então, a igreja era composta por esses grupos. É bem verdade que, se formos analisar isso para os nossos dias, isso acontece em determinadas igrejas. Essas disparidades. Talvez não seja ao ponto do que ocorria em Corinto, até porque, geralmente, um exemplo, no aspecto econômico, as igrejas, digamos, com pessoas de alta renda, tendem a se situar nesses bairros de alta renda. Então, as pessoas que moram nos bairros de alta renda tendem a visitar ou a se congregar em igrejas que são próximas de suas residências. Então, nos bairros de alta renda. Então, perceba que já existe uma espécie de nicho dentro das nossas comunidades de fé. Outras igrejas que são mais de periferia tendem a trazer as pessoas que moram em torno da periferia, ou seja, pessoas mais pobres, e assim por diante. É lógico que tem mega igrejas que aí aglutina pessoas das mais variadas classes sociais, mas do ponto de vista daquelas igrejas que tendem a ter uma grande penetração, como a Assembleia de Deus, por exemplo, a principal igreja pentecostal do país, é bem comum existir essas distinções em virtude da localização geográfica das congregações, tá certo? As referências utilizadas aqui quanto a esse contexto histórico-cultural inicialmente é do Craig Keener, certo? Ele faz essas observações no comentário histórico-cultural. Já trazendo alguma contribuição quanto à igreja de Corinto, é Gordon Fee, um teólogo pentecostal também, que traz aqui algumas informações bem interessantes quanto aos problemas que aconteciam naquela igreja. Primeiro, que aquela igreja era um espelho da cidade, o Gordon Fee apresenta no seu comentário exegético, certo? 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, tem um exemplo disso. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Perceba que ele apresenta 4 constituições aqui distintas. Primeiro, os povos judeus e gregos. Então, já existia essa distinção. Tem muito grego e muito romano, mas também tem judeu. Tem também servos e também tem os livres. Existia escravidão. Então, existiam pessoas que eram crentes, servos ainda, tinham seus senhores, e existiam já as pessoas que eram livres, seja porque eram senhores ou porque não eram mais escravos, ou outrora eram escravos e já não eram mais escravos. Então, todo esse contexto refletia-se na congregação. Por isso o apóstolo Paulo faz esse tipo de recomendação. Ele está querendo dizer que todos bebem do mesmo Espírito. Este contexto reflete a sociedade daquele tempo. Existia também poucos poderosos e poucos intelectuais dentro da igreja. Logicamente, numa cidade que tenha muitas pessoas, proporcionalmente é esperado que não tenha tantas pessoas letradas ou pessoas cultas, poderosas dentro daquele ambiente, certo? Tende a ser uma pequena parcela da população. Diz o 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26 o seguinte: porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Ou seja, ele apresenta que não existem muitos poderosos, nem muitos nobres e nem muitos sábios dentro da igreja de Corinto, certo? Então, esse é um contexto que são pontos que o Gordon Fee ele apresenta como relevantes. Você entende também que seja útil você ter essa informação inicial quando falamos que os dons não servem para elitizar o crente, que é o tópico 1, e tem o subtópico 1 que fala sobre a igreja de Corinto. Então, aqui já é uma espécie de subsídio bem interessante para a sua aula de Escola Bíblica Dominical levar em conta esses versículos que não constam na lição bíblica, certo? Um outro elemento do tópico 2, do subtópico 2 do tópico 1, é que era uma igreja de muitos dons, mas carnal. A referência bíblica para isso, 1 Coríntios capítulo 3, do versículo 1 ao 4. Diz o apóstolo Paulo: e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais. Lembrando que o próprio apóstolo Paulo fala que a igreja de Corinto não faltava dons. Então, aquela igreja que não faltava dons, ela faltava com a espiritualidade sadia. Olha, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Olha que coisa! Com leite vos criei,
e não com manjar, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais. Olha que coisa. Pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais? E não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Perceba que em que nível estava a divisão, né? Os crentes lá colocando-se como se fosse uma espécie de times de futebol, né? Cada um que é de um lado, de um outro. Ah, eu sou do apóstolo Paulo, de Apolo, como se Paulo e Apolo fossem inimigos, né? Como Paulo e Apolo fossem pessoas que estivessem disputando um campeonato e ali dependesse da torcida, do apoio deles em algum sentido. Não fazia nem sentido isso, mas era o contexto em que aquela igreja estava situada. É lógico, isso é uma influência da carnalidade, do pecado. Eles possuíam os dons? Possuíam. E, inclusive, aí é um ponto muito importante. É mais uma evidência prática, inclusive, que os dons espirituais eles podem ser manifestados em pessoas que não estão desenvolvendo de forma adequada o fruto do Espírito. E a Igreja de Corinto é um exemplo disso. No subtópico 3, do tópico 1, dom não é sinal de superioridade espiritual. Mateus capítulo 7, versículo 22 e 23, traz essa informação. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, aquelas pessoas que expulsavam demônios, aquelas pessoas que manifestaram, profetizavam, que faziam maravilhas em nome de Deus, estas pessoas podem ir para o inferno. E alguém pode se surpreender com essa informação, mas é isso que o próprio Cristo fala. Quem também comenta um pouco sobre isso é o pastor que comenta esta lição bíblica, Arinaldo Renovato de Lima, que inclusive tem um trecho de uma entrevista que eu fiz com ele, tem um vídeo aqui, que eu vou colocar também o link, o card, neste momento aqui, neste vídeo, para que você, caso queira aproveitar o ponto que ele comenta que tem uma certa relação não, tem uma profunda relação com essa questão, que você possa também ver a percepção dele a respeito disso. É um vídeo relativamente curto, é um trecho da entrevista, e eu acho que vai ser bastante interessante para você também. Então, é um outro material que pode ser bastante útil. Então, a pessoa pode ter os dons espirituais e ir para o inferno. Como ele até comenta na entrevista, realmente é forte isso, né? É uma coisa, uma linguagem comum dentro do ambiente pentecostal, né? Mas essa é uma linguagem que deveria se aplicar realmente aqui nesse contexto, né? A pessoa possui os dons e, infelizmente, poder ter o risco ou ir para o inferno. No tópico 2 da nossa lição bíblica, temos edificando a si mesmo e aos outros. 1 Coríntios capítulo 14, do versículo 4 e 5, diz assim: o que fala em língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Então, no versículo 4, já aprendemos uma informação muito interessante. A pessoa que fala língua estranha edifica a si mesma. Perfeito. Mas o que profetiza edifica a igreja. Então, a gente percebe que existe uma importância maior para a profecia, para a pessoa que profetiza, do que para a pessoa que fala a língua estranha. E isso deve ser muito útil para a gente, para poder saber qual o tipo de importância que devemos dar para o uso da língua estranha. Principalmente quando estamos em um ambiente de culto, quando não tem uma pessoa que interprete. Olha o que diz o versículo 5. E eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, porque o apóstolo Paulo ele faz algumas repreensões quanto ao uso da língua, e alguém vai poder ir logo para outro extremo, né? Como é comum nos nossos dias de hoje, né? Você fala que não concorda com A, aí já joga você no lado oposto de A. Então, o que é o negativo de A? O negativo de A é B, então você já é do lado B. Não, você pode estar no lado C, lado D, lado E, mas, então alguém poderia já pensar dessa forma, o apóstolo Paulo diz, olha, ele não está proibindo que nós possamos falar línguas estranhas, mas muito mais, olha só, uma questão de prioridade. Ele pede o quê? Prioridade. Eu devo priorizar
profetizar. Essa deve ser a nossa prioridade. Porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas, a não ser que também interprete para que a igreja receba a edificação. Ou seja, tem um fator até interessante. Ele apresentar a possibilidade da pessoa falar a língua estranha e também interpretar a mesma pessoa. Não é um terceiro. Isso é possível? É, de acordo com a própria proposição do apóstolo Paulo. Eu já vi isso, eu não tenho tanto tempo de crente, não tenho tanta história como crente, mas eu particularmente não vi isso ainda, e olha que sou do ambiente pentecostal. A possibilidade de alguém falar e interpretar parece ser mais usual, tá certo? Mas é uma questão de cada congregação e verificar isso. Se eu falo em língua, se alguém fala em língua de forma alta na igreja, tudo bem na primeira vez, tudo bem no primeiro momento, porque a pessoa pode não saber se tem alguém que interprete. Mas depois que começa a ter a constatação que ninguém consegue interpretar, então para que falar língua estranha em voz alta, né? Porque então não estou edificando a igreja, estou edificando a mim mesmo. E atrapalha o culto, inclusive. Então esse é um outro ponto também a considerar, tá certo? No subtópico 2, o 1 Coríntios capítulo 14, versículos 12 e 13, fala sobre a ideia de edificar os outros. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais sobejar neles, para a edificação da igreja. Então, eu devo buscar os dons para o quê? A edificação da igreja. Aqui está muito claro a ideia de propósito, que é apresentada na nossa lição bíblica. Está muito evidente aqui. Eu tenho que procurar os dons para a edificação da igreja, não para a minha edificação pessoal, não para a edificação de um grupo em específico, é para a edificação do corpo de Cristo, a igreja. Pelo que fala a língua estranha, ore para que a possa interpretar. Então temos ainda mais uma recomendação. E aí eu me encaixo nesse grupo. É um tipo de oração que eu não tenho feito, mas eu deveria, já que eu falo língua estranha, eu deveria orar. Orar para que possa interpretar a língua estranha. Então isso aí é muito interessante. Ore para que possa interpretar. Então, esse deveria ser também mais um caminho, mais uma orientação bíblica que nós deveríamos seguir. Orar para que pudéssemos interpretar a língua que nós falamos, que em tese, em geral, a gente não conhece, não sabe o que significa. É uma oração aí celestial que fica restrito à comunicação do Espírito com Deus. Mas vamos lá. No subtópico 3 do tópico 2, fala que é edificando até o não crente. É interessante isso, né? 1 Coríntios capítulo 14, versículo 9, diz assim: Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Então, é este o contexto da ideia de falar a língua em voz alta, lógico. Quanto à ideia do terceiro, da pessoa que nem sequer faz parte da comunidade de fé, é uma pessoa não crente. Na tradução NVI, eu achei que ela traz uma perspectiva bem interessante para poder entender melhor o texto. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 23 e 24 diz assim: Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem línguas estranhas e entrarem indoutos ou infiéis, indoutos pessoas sem conhecimento, infiéis pessoas não crentes, não dirão porventura que estáis loucos? Ele questiona o apóstolo Paulo. Mas se todos profetizarem e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. Então, perceba que a língua estranha pode criar confusão, ou vai criar confusão. A profecia vai permitir um aprimoramento da igreja, lógico, e também da pessoa que nem sequer é crente, vai ser beneficiada com isso. Então, esse é um elemento também muito relevante. No tópico 3 da nossa lição bíblica, temos aqui que edificar todo o corpo de Cristo. Os dons na igreja, no subtópico 1, ele apresenta uma ideia, o comentarista da lição bíblica, o pastor Linaldo Renovato, que o amor deve ser imprescindível para o alcance adequado dos dons espirituais.
Se eu quero ter um alcance ou a prática correta dos dons espirituais, eu devo fazer isso com base no amor. Qual o texto bíblico base para isso? Alguém pode se perguntar. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1 e 2, temos a referência para isso. Olha o que diz o texto. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Olha que mensagem, né? Então, o amor, ele vai me orientar no aperfeiçoamento dos dons. Eu vou fazer o uso dos dons de forma adequada. Certamente agora você vendo aqui eu escrevendo, né, como já deve ter percebido, já deve entender porque eu faço muito uso dos slides com a letra já digitada e evito de escrever, né? Porque aí é quase tá em hebraico, né? Mas a ideia é você entender do que eu estou fazendo menção, certo? Vamos lá. Terceiro item, terceiro subtópico do tópico 3. Despensedos dos dons. Versículo 10 e 11 de 1 Pedro traz aqui um contexto bem interessante, falando sobre a ideia da administração dos dons. Olha o que diz. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Amém. Portanto, então, o uso dos dons espirituais envolve o emprego da administração, de uma gestão dos dons. Olha que reflexão interessante que nós podemos empregar em nossas vidas. Então, fica esta informação que eu acho muito interessante. Podemos ser administradores, gestores, não de algo que é nosso, mas de outro, é de Deus. A espécie de mordomia, a pessoa que cuida de algo que é de outra pessoa, que é de Deus. Os dons são de Deus. Está sob nossa responsabilidade, entre aspas, na condução adequada deste dom para a prática de beneficiar a nossa congregação local, nossa igreja. E, como conclusão, como elementos finais dessa nossa aula, eu quero apresentar o seguinte. Primeiro, os dons do Espírito Santo são concedidos pela graça divina. Eles não devem ser utilizados para elitizar o crente. Temos que ter muito claro na nossa mente. A pessoa que é agraciada com os dons espirituais é muito bom? É lógico que é muito bom. Mas também tem uma grande responsabilidade na condução destes e ela não pode se considerar e nem as pessoas colocarem ela em um lugar de destaque como se fosse uma espécie de semideus, uma espécie de semi-apóstolo ou o que for que você queira chamar ou intitular. Então, devemos respeitar, devemos honrar, mas como deveríamos respeitar e honrar qualquer outra pessoa em Cristo. Na verdade, como qualquer outra pessoa que nem sequer crente é. Isso é uma verdade, tá bom? E tem que ter um pouco desse cuidado. É lógico que alguns ministérios acaba que traz geralmente uma posição, como por exemplo, pastor. Pastor está envolvendo a área de ensino. Então, alguns mestres eles vão ser pastores. Então, aquele pastor ele vai, sim, é necessário ter um respeito pela posição dele, por quem ele é. Então, esse é um ponto. Mas não podemos confundir isso com uma espécie de elitização dos crentes, uma casta maior do que uma outra. Bem, os dons também servem para edificar a vida do outro irmão em Cristo. Lógico, o falar em línguas beneficia a mim mesmo, mas se tiver quem interprete, ele beneficia a igreja. A profecia beneficia a igreja. O dom de cura beneficia outra pessoa. Se eu possuo o dom de cura, eu vou estar orando, uma outra pessoa vai estar sendo curada. Logicamente, pela mão de Deus, não pela minha, mas a pessoa como um instrumento nas mãos de Deus na ministração daquela oração. Bem, também como quando os dons espirituais são utilizados com amor, todo o corpo de Cristo é edificado. Ou seja, a
prática correta do amor para o uso dos dons vai ser muito benéfico. Agora, se eu praticar os dons e não tiver amor, de nada vai valer aquela obra, de nada vai valer aquele feito, pois não teve a motivação correta. Olha que interessante. Eu tenho que ter o aparente benefício, né, ser visível, físico, por exemplo, como um dom de cura, mas a motivação para que aquilo viesse a ocorrer, da pessoa que orou, que pediu a Deus, que clamou a Deus por aquilo, é que a motivação daquela pessoa também tem que ser em amor, em cuidado, em zelo, e não por uma autopromoção, que aí vai ser, obviamente, um sério problema para aquela pessoa que está utilizando, empregando de forma equivocada o dom que Deus tem dado a ela. Bem, imagine que este conteúdo, esta aula, tenha contribuído para a sua formação espiritual. Estamos só no início do trimestre, estamos na lição 2. Existem conteúdos anteriores aqui no canal que podem ser bastante úteis para você. Lembrando que sábado às 21 horas, qualquer pergunta sobre essa lição específica e até questões envolvendo a lição anterior, que são muito intercambiáveis, estão muito ligadas uma à outra, você pode trazer essas perguntas para o nosso chat de voz, que vai acontecer sábado às 21 horas. O link para ele vai estar na descrição deste vídeo. Então você vai poder acessar não só os slides em formato PDF e PowerPoint, para que você possa utilizar da forma que você bem quiser em sua congregação, mas como também você vai poder utilizar-se deste ferramental do chat de voz para aprender, para dialogar, e eu também ouvir a sua voz e termos uma interação, principalmente neste momento que estamos tendo dificuldades de nos reunirmos nos cultos em virtude do contexto que estamos passando de reclusão temporária, pelo menos. Caso você queira assistir o vídeo da entrevista que eu fiz com o comentarista da lição bíblica, o pastor Linaldo Renovato de Lima, vou deixar o link aqui neste item e você vai poder assistir esta aula na íntegra, tá certo? Esta conversa foi muito boa. Lembrando que o Escola Biblicast está em várias plataformas de redes sociais e também no formato de podcast. Aguardo você na nossa próxima aula ou no chat de voz. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor. Tchau.